Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Caroline e aqui tem muito conteúdo de moda, beleza, looks, resenhas, comprinhas. Porém, como vocês podem ter visto pelo título do vídeo, o vídeo de hoje é em conscientização ao agosto laranja e eu vim falar um pouquinho sobre a esclerose múltipla. Como eu falei no ano passado, eu recebi esse diagnóstico há pouco mais de um ano. E eu vim aqui falar um pouquinho sobre. Desde então, eu recebi muitos comentários naquele vídeo, muita gente que recebeu o diagnóstico de forma recente estava muito preocupada. Enfim, eu confesso para vocês que eu nunca esqueço o dia que o médico falou para mim o que seria. E às vezes eu até me emociono um pouco, porque foi difícil. Quando ele falou pra mim, porque eu conhecia a doença. Eu conhecia porque eu acompanhava aquela humorista, Cláudia Rodrigues, e eu via ela numa cadeira de rodas, e também um pouco estrábica. E por outro lado, eu acompanhei também uma outra blogueira, que é a Laila Monteiro. Se vocês tiverem oportunidade, podem seguir. Ela fala até bem pouco sobre isso, assim como eu. Porque ela leva esclerose múltipla como eu levo, que é olhando o lado bom, olhando as oportunidades, olhando que isso é uma providência divina. Deus deu essa condição para mim, porque Ele sabe que eu sou guerreira, que eu ia aguentar isso, então Ele não ia dar isso para uma pessoa que não pudesse suportar, a não ser que Ele quisesse essa pessoa próxima a Ele de forma mais rápida, né? A gente sempre tem que olhar o lado positivo das coisas. Essa semana, inclusive, eu escutei o seguinte: a felicidade ela é uma escolha da gente. Partindo desse princípio, ainda que eu tenha uma condição, uma doença neurodegenerativa e que, enfim, muitas coisas, eu escolho ser feliz. E eu escolho ver o lado bom. Hoje a medicina ela tá muito avançada, eu tomo uma medicação. E os meus sintomas diminuíram assim consideravelmente. E falando em sintomas foram um dos temas mais recorrentes nos comentários daquele vídeo. Gente, eu não tenho roteiro, tá? Eu tô falando mais ou menos o que vem na minha cabeça. Na verdade, eu só anotei assim, ó, sintoma, o que que mudou, só isso aqui pra eu olhar, pra eu lembrar do que eu vou falar, mas vou falar basicamente o que vier na minha cabeça. De sintomas, gente, o que que eu tinha antes do diagnóstico, antes de começar o meu tratamento, o que que eu tenho hoje, o que que eu tive durante, se eu tive algum surto nesse período, o que que é surto também, né? Enfim. Se tu caiu por aqui de paraquedas, deixa eu te explicar o que que é a esclerose múltipla, a grosso modo. Esclerose múltipla é uma doença autoimune, ou seja, o meu sistema imunológico, ele é meio confuso e ele me ataca. Na verdade, ele ataca a roupinha, né, da gordurinha ali, a bainha de mielina do meu neurônio. Dependendo de onde ele fizer esse ataque, pode afetar alguma parte motora ou a visão ou a fala. Partindo desse princípio, o que que eu tinha, o que que eu já, porque como eu tive no caso, e quando acontece essa inflamação, gente, se chama que houve um surto. E eu vinha de dois surtos, né, que foram fortes, assim, né, não tanto, que tem surtos muito fortes, mas foram surtos fortes que eu perdi a sensibilidade, na época, né, eu perdi a sensibilidade de um braço, depois perdi a sensibilidade do outro braço. E o que que eu vinha sentindo? Muita dormência, dormência no sentido de formigamento mesmo. Então, os formigamentos estavam muito constantes antes do tratamento. E era assim, todos os dias, estava bem incômodo, eu não conseguia achar jeito com as minhas mãos e eu estava perdendo a força consideravelmente das minhas mãos. Quando um pouco antes de eu conseguir a consulta, né? Porque a consulta foi uma função, né? Neurologista aqui na minha cidade é difícil. E aí eu tava com uma dormência na boca, da região da língua, tava sentindo dificuldade em falar, já estava assim nesse ponto. E aí, mas assim, não me atrapalhava, né? Só que eu sou bem falante e tal, e eu percebi, eu sou muito consciente, assim, do meu corpo, sabe? Eu reparo muito as coisas.
Aí eu comecei o tratamento, de antemão eu notei uma diminuição nos formigamentos na mão, assim. Quando deu um mês de tratamento, a medicação que eu tomo, ela é uma injeção subcutânea e eu tomo 3 delas por semana. Inicialmente elas eram muito doloridas e agora eu já estou mais acostumada, apesar de que ainda ficam hematomas nos locais que eu tomo, né? Então, assim, a minha barriga, que geralmente é onde eu tomo, ela é cheia de. Como é que eu vou dizer pra vocês? Fica tipo um calombinho, assim, sabe? Umas bolinhas espalhadas aonde eu aplico as injeções. E com isso, com o passar do tempo, elas estão ficando menos doloridas. No mês de tratamento, eu notei uma diminuição gigantesca nos formigamentos e alguns sintomas, né? Só que assim, a esclerose múltipla, ela tem muitos sintomas que podem ser confundidos com estresse, com problema de coluna, com a própria rotina, né? Só que agora que eu tenho consciência da minha condição, eu consigo separar um pouco mais. E eu fiquei, né, tomei ciência ao longo desse tratamento que o calor, o verão e o calor, ele acentua os meus sintomas. Então eu tenho consciência disso. Logo, eu evito no verão, né, de ficar muito exposta a lugares quentes. Graças a Deus eu tenho a possibilidade de ter um ventilador, de ter um ar-condicionado e me refrescar e não passar tanto trabalho. Mas a fadiga, que é um sintoma constante da esclerose múltipla, ela se acentua bastante no calor. Só que como eu tenho filho pequeno, a gente não pode dar muito, né, esse valor. E aí, gente, falei dos meus sintomas. Você que descobriu agora, o que você vai fazer? Gente, busque apoio. Saiba que não é o fim do mundo, que eu até esqueço que eu tenho esclerose múltipla, gente, pra falar bem a verdade pra vocês. E a medicina está bem avançada. Eu faço terapia até hoje em relação a isso, mas não tanto por conta da doença, mas por outros fatores, porque o estresse, ele pode prejudicar. E como eu falei no começo do vídeo, eu não sei se eu falei, mas a felicidade, gente, ela é uma escolha. E quando tu escolhe ser feliz, independente da condição em que tu se encontra, tu vai ser feliz. Hoje a medicina está muito avançada, existem muitos mitos que cercam a doença, então por isso busquem informação, busquem apoio médico, não caiam na cilada de que é só fazer uma suplementação vitamínica que você vai conseguir curar a esclerose múltipla. Se você for fazer uma pesquisa simples, você vai ver que não é bem assim, que muita gente que direcionou para esse lado acabou se prejudicando na doença. O suporte familiar, né, ele é muito importante nesse sentido, porque às vezes, claro, a gente vai refletir um pouco sobre o futuro e fica um pouco preocupado, já que é uma doença que ela é silenciosa e ela não tem uma previsão. Mas ao mesmo tempo que tu pode ficar preocupado, tu pode ficar otimista, porque tu pode ter uma vida normal, tranquilíssima, sem nunca ter mais um surto, né? Se tu descobriu isso durante um surto, ou se tu nem sabe o que é, se tá aqui só a título de informação. Mas muita gente que vem assistir esse vídeo é porque ou descobriu ou convive com alguém que descobriu. Nesse último ano de tratamento, eu tive eu tenho alguns sintomas, óbvio, né? Questão de sensibilidade, eu fiquei com algumas sequelas, então, assim, algumas partes do meu corpo eu não tenho a mesma sensibilidade que eu tenho ou que eu tinha antes e que eu tenho em outras partes. Então, assim, é até engraçado quando eu vou no meu médico que ele usa alguns objetos para testar minha sensibilidade e vê que em algumas partes eu sinto super bem e outras eu não sinto, e às vezes eu penso até que são objetos distintos que ele tá colocando nas partes do meu corpo, assim, por exemplo, coxa e canela, né, que são na mesma perna. Às vezes eu penso, ué, você trocou o objeto?
Não, é porque eu tenho a minha sensibilidade ficou diminuída depois que eu tive esses surtos. Com relação a hábitos, bom, gente, eu não tenho uma alimentação ruim, eu como assim de tudo, né? Eu adoro pizza, por exemplo, já falei aqui em outros vídeos que é a minha comida favorita. Porém, eu tento me alimentar o mais saudável possível. Eu tomo muita água e eu pratico atividade física, porque quem tem esclerose múltipla é obrigado a fazer atividade física, principalmente musculação. Por quê? Porque é necessário que você tenha músculos fortes, né, pra ficar preparado. Caso você tenha um surto, você vai se recuperar muito mais fácil se os seus músculos forem fortes e também para ter uma qualidade de vida com relação aos sintomas de fadiga, de dormência, de perda de força, enfim. E por isso eu pratico muito atividade física. E, gente, como eu sempre falo, né, como eu falei nas outras vezes, a vida tá aí, Deus tá com a gente, hoje não existe uma cura, mas se Deus quiser, para Ele nada é impossível e os médicos estão sempre avançando nas pesquisas. Tem medicação, o SUS fornece essa medicação, então assim, é, é outra, é outra realidade de quem descobre esclerose múltipla hoje para quem descobriu há 10, 15 anos atrás. Porém, o tratamento está sempre avançando muito e a gente pode ter sim qualidade de vida. A esclerose múltipla ela é uma doença heterogênea, né? Como eu já falei. Para algumas pessoas pode passar muito despercebida por ser muito leve, ter sintomas muito leves, para outras pode ter um sintoma mais forte. Mas para todo mundo tem tratamento e a gente pode ter sim qualidade de vida. E basta a gente sempre buscar informação e não espalhar informação errada para não assustar ninguém, para não achar que é o fim do mundo, para não entristecer. A felicidade é uma escolha, eu repito isso, e tu pode escolher ser feliz com esclerose múltipla e seguir a tua vida, levar uma vida normal, porque graças a Deus a medicação e praticando atividade física, você vai conseguir sim. Gente, agora é agosto laranja. Se tu puder, compartilha esse vídeo com alguém que tu ache que precise ver, precise ter acesso a essa informação. E não espalhe fake news, busque se informar, busque apoio médico se você for portador, tiver um diagnóstico. E busque apoio com as pessoas que você ama, familiares, amigos, que isso é muito importante. Esse foi o vídeo de hoje e eu vejo vocês no próximo vídeo, se Deus quiser e Ele há de querer. E daí sim, vamos voltar ao nosso assunto aqui, que é o conteúdo do canal, moda, beleza, looks, resenhas e tudo mais. Um beijo e até a próxima. Tchau!